Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Res Ficta. Hoje teremos a segunda parte da nossa, digamos assim, da nossa. Opa, a câmera virou. Investigação a respeito do noir e do neo-noir. Na primeira, tratei de uma espécie de antítese do noir, mas que inspirou muito, tanto a estética quanto a própria narrativa do noir, que é a obra escrita da Patricia Highsmith e a obra e as adaptações cinematográficas, inclusive uma que é O Sol por Testemunha, meio que inaugura o gênero neo-noir, né, nos anos 50 ali, 50 e poucos, né, início dos anos 60. Hum, mas, ainda assim, a obra da Highsmith é problemática para falar do noir em si, né? Então, para isso, hoje eu vou falar de uma obra neo-noir mais, digamos assim, dogmática, mais perto do aspecto da, digamos assim, da base noir, inclusive no sentido de referencial, que é a série Sugar, uma série que passa, né, na Apple TV, teve 8 episódios. O personagem central é um detetive interpretado pelo Colin Farrell, chamado John Sugar. Colin Farrell é um ator sensacional, né? Pra quem assistiu a performance dele em filmes como In Bruges ou As Banshees de Inisherin, é nítido que ele tem um domínio de cena sensacional, assim. Ele consegue se transmutar em muitos personagens diferentes a partir ali das necessidades, né, do filme. E aquele é um detetive, chama John Sugar, é um nome muito engraçado. Tem um sentido esse nome. Não vou dizer, porque daí vai ser um spoiler gigantesco da trama. E ele é um detetive com algumas habilidades peculiares, né? Ele salva pessoas, mais ou menos. Ele vai atrás de pessoas desaparecidas. Ele é especializado nesse tipo de caso, enfim, esse tipo de trabalho de detetive, né? Procurar pessoas que sumiram, deixaram de enviar recado para a família, enfim, ou foram sequestradas e a família não quer entrar em contato com a polícia, esse tipo de caso. A direção foi, e a produção em parte, foi do Fernando Meirelles, né, do Cidade de Deus. É uma direção estilosa, né, embora bem mais conservadora, digamos assim, do que aquelas coisas suntuosas, né, aquela suntuosidade de Ripley, né. Mas ele é interessante porque ele tem os elementos clássicos do policial noir, seja do policial noir mesmo, seja dessa variação estilística que se denomina neo-noir, meio que por conveniência, né? Mas é interessante então a gente retomar a ideia do noir. O noir, ele é, por assim dizer, uma trama policial com detetives, em primeiro lugar. O tipo de narrativa é próxima daquela produzida nos Estados Unidos entre os anos 20 e 30, a época da Grande Depressão, das crises econômicas sucessivas, do Dust Bowl, que destruiu, né, a destruição ecológica de praticamente metade dos Estados Unidos, ali, de uma parte central até a Califórnia. Desertificou tudo, né, não era tão deserto assim. E tudo isso meio que ao mesmo tempo aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Um período que os Estados Unidos deveria estar voando, né, por conta do fato de não ter sofrido nenhum tipo de bombardeio, nenhum tipo de destruição em massa por conta da guerra na Europa. Mas não foi isso que aconteceu. É... E essas narrativas de detetive, elas são marcadas pelo cinismo. Era uma percepção, ainda existia, evidentemente, a estruturação poiana, vamos dizer assim, da investigação, baseada na indução, né? Quer dizer, a partir de indícios você conseguia retirar, o detetive consegue retirar uma perspectiva geral. A indução é essencial em todo romance policial. Ela foi mais ou menos estabelecida, foi estabelecida de maneira prática pelo Poe. Como eu disse, a teoria do policial vem do Marquês de Sade e do Thomas de Quincey. O de Quincey, ele começa a esboçar o que seria essa, essa perspectiva indutivista, porque ele tenta decifrar os crimes, mais ou menos, que ele vai elaborando nos ensaios, né? Ali que se tornam essenciais no clube de estetas que apreciam o crime. Então eles precisam entender o crime e para isso eles analisam indutivamente o crime.
E isso provavelmente influenciou o Poe indiretamente ou diretamente. O Poe montou a rationalization, né, que é essa forma bizarra de testar os limites da verossimilhança aristotélica e que redundou na criação do romance policial como um efeito colateral. Os policiais noir, Chester Himes, os romances, né, ou narrativas, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, eles têm ainda bastante esse elemento indutivista, embora a questão do cinismo seja maior, quer dizer, ainda não chega no nível da Patricia Highsmith, que é o crime acontece, não tem investigação nenhuma, e a partir desse crime é que vai se definindo como é que as pessoas vão escapar, quem vai ser incriminado, como que vai se fazer para alguém ser incriminado, que é o cinismo absoluto. Ainda não existia isso, ainda existia uma perspectiva um pouco mais romântica, né, nos policiais, no policial, né, na narrativa policial noir dos anos 30, 20, 30, no início, né, 20, 30, 40. E ela vai alimentar os filmes. Como eu disse, tem uma realimentação, uma retroalimentação, porque do cinema isso migra de novo para a literatura, que é muito engraçado, né? Através de um processo meio mais ou menos estilístico de percepção da imagem, né? E aí você vai ter romances policiais como, por exemplo, Dürrenmatt, né? Dürrenmatt é um dramaturgo de vanguarda suíço e ele também escrevia romances policiais simplesmente geniais. Vou analisar um aqui em breve, O Vale do Caos, e que tem um elemento de cinismo absurdo e absurdista também, né? Testando aí um outro tipo de limite, não mais da verossimilhança, mas da própria percepção de realidade que nós temos, né? Mas não chegamos a tanto, não no noir clássico. No noir clássico, então, tinha esse aspecto de uma investigação e, digamos assim, uh, uh, mergulhada no cinismo, e isso faz com que o crime tenha uma outra perspectiva, muito mais social, né? Quer dizer, o criminoso individual, ele já não tem mais aquele tratamento quase algebraico, né? Algébrico da Agatha Christie, do próprio Conan Doyle, um pouco menos até, e até do Poe. Não, o criminoso, a sociedade é criminosa, os ricos são criminosos, né? Então, é muito mais complexo a situação e o detetive meio que vai se dando conta disso ao longo da investigação. Esse processo investigativo é muito interessante porque no noir, diferente daquele processo de racionalização bruta que existe, que o Poe mais ou menos antecipa, embora haja elementos visionários e até surrealistas nesse tipo de racionalização no Poe, que é muito peculiar, é a racionalização que ele meio que montou nas narrativas dele. Nas outras, racionalização bruta mesmo, né? Nos outros detetives posteriores. Mas no noir, a trama ela não funciona de forma tão redonda. Ela engasga. Existem elementos nela que são, digamos assim, violam certos tabus sociais e tabus narrativos. A violação, por exemplo, do tabu social é porque existe um aspecto mórbido no noir. É bem frequente. Essa morbidez se refere tanto à perspectiva de perversões individuais e sociais, não é? De natureza sexual. Às vezes doença mesmo, né? Uma morbidez mesmo, né? Dos personagens ou do clima geral da trama. E o tabu narrativo é justamente uma ideia muito comum no noir, que digamos que é uma herança do Poe, daquilo que eu mencionei já no vídeo passado, né, que era essa metodologia do Poe de forçar ao máximo a nossa verossimilhança, embora a narrativa ainda faça um certo sentido e ainda aquilo tenha um certo grau de plausibilidade, o noir vai além, então ele quebra isso. Então ele ultrapassa a plausibilidade e dá uma espécie de, como dizem em inglês, né, os roteiristas, então você jump the shark, né, você salta o tubarão e você vai para uma outra dimensão ali. E isso é muito comum tanto na ficção noir quanto nos filmes noir.
Né? Tem alguma coisa que não faz sentido exatamente, não é exatamente explicado, ou parece um pouco incompleto, estilizado demais. Não é bem um buraco, né? É uma forma que não coaduna com o aparente naturalismo da trama. Um precursor disso, por exemplo, é o filme 39 Degraus, do Hitchcock, que tem uma perspectiva narrativa, assim, as pessoas percorrem metade da Escócia a pé, mas não é bem realista, ali entra muito um elemento simbólico, quase mítico, e isso é filmado dessa forma, então percebe-se que você está entrando numa outra dimensão, embora a trama seja de espionagem e perseguição de um inocente, de um falso culpado, né? Bom, voltando então agora à minissérie Sugar, que ela, digamos assim, aproveita vários desses elementos, inclusive o rompimento do tabu narrativo. Tem um momento ali que a trama dá um salto, e é um momento que muita gente, eu acredito que muita gente deve ter abandonado a trama, porque a gente hoje em dia tem um mito de que as narrativas elas precisam fazer um sentido lógico absurdo. Então você tem canais e mais canais de pessoas ali. Isso surgiu, acho que com aquela série Big Bang Theory, né? Canais e mais canais de pessoas ali esquadrinhando erros, furos de roteiro, o que é óbvio porque a realidade também é assim. Os elementos do real não são exatamente da maneira que nós gostaríamos, assim, organizados matematicamente. Então, óbvio que o roteiro vai refletir exatamente isso. Então, é uma busca tola, né? Mas é muito frequente. Então, esse salto que a trama vai dar, no Sugar, na metade, metade pro final, com certeza um monte de gente abandonou a série aí. Mas a trama é boa, como eu disse, ela não é um paradigma mais sofisticado como o do Ripley, mas ela é muito boa, muito bem filmada, ela tem todos esses elementos do noir clássico. O noir clássico tem, como eu disse, eles tentam forçar os tabus narrativos, e um grande tabu narrativo é a voz em off. A voz em off representando aquela consciência literalizada do personagem, que é comum na narrativa em primeira pessoa, por exemplo, né? Ela existe o tempo todo, porque você está acompanhando os pensamentos do personagem, mas fica estranho em filme. Então você tenta dar uma outra solução. Mas muitos filmes não há, não. É daquele jeito mesmo, com a voz em off, e tá ótimo. Então é uma espécie de forçar aquele tabu narrativo do audiovisual, né? Que é o uso da voz em off. Tem bastante voz em off, né, no Sugar, né? E assim, ele tem aí tem alguns elementos de estilização que são muito peculiares e que aí realmente você deixa o campo do noir e entra aí sim no campo do neo-noir. Uma das grandes, digamos assim, uma das grandes sacadas do neo-noir foi justamente fazer fusões de gênero, digamos assim, né? Então o policial ele se aproxima de outros elementos, fusões de gênero e fusão de construção de imagens, né? Então a narrativa policial ela abandona aqueles trilhos estreitos do naturalismo que já estavam em contradição com esses elementos de estilização narrativa que eu mencionei, a violação do tabu moral e a violação do tabu narrativo, que é buscado por todas as narrativas no ar, das clássicas, né, até as atuais, né, como o neo-noir, né, como essa narrativa aqui. Tanto o livro aqui quanto o filme são neo-noir puro, não é? Então, ou seja, de fato o cinema alimentou alguma narrativa. Né? Então essa fusão, por exemplo, com a ficção científica, não é? Quer dizer, embora exista a fusão, você tem o detetive, você tem a investigação de aqui essa investigação se vai se desintegrando aos poucos e perde completamente sentido no final, na metade para o final. Mas no filme a investigação segue um tempo, que é meio que uma coisa correlata ao descobrimento do que é realmente e como são produzidos realmente os replicantes, né? Então existe uma fusão de gênero. Às vezes assim o noir se aproxima do terror, não é? Às vezes da ficção científica, em geral bastante da ficção científica, né?
E também uma redescoberta de outras linguagens. Então, por exemplo, um filme como O Elemento do Crime, do Lars von Trier, que é neo-noir, ou o próprio Europa, né? O Europa, também do Lars von Trier, faz parte de uma trilogia, Epidemic, Elementos do Crime e esse Europa. Esse Europa é bem neo-noir e ele tem uma linguagem muito própria, um pouco onírica em alguns momentos. O Elemento do Crime é mais onírico, ainda também tem uns elementos de ficção científica ou especulativos, existenciais. Então a narrativa a policial ela vai se desintegrando em outras formas, em outras concepções que vão abandonando o naturalismo e também até aquela noção indutiva relacionada à investigação do detetive, a investigação em geral. Então isso marca muito o neo-noir, né? É como se a base da cinematografia e da narrativa em geral, porque como eu disse, alimentou a literatura também, do filme noir, ela servisse de trampolim para outras possibilidades, e preservando mais ou menos essa base, né? E o Sugar, ele preserva bastante essa base, só que ele utiliza uma linguagem interessante, que é uma linguagem bastante contemporânea, internética, da referência. Tem muita citação de filme, né? Só que, ao invés daquela coisa que isso existe desde o início da pós-modernidade, né? Essa citação de referências, de autores, tá? Em vez de ser essa coisa muito didática, o filme opta por uma espécie de efeito digital, né? Efeito da cultura digital, que é essas referências de mídias antigas e outros filmes. Tem o Toque da Maldade, tem um Double Indemnity, né? Que é um clássico do filme noir com a Barbara Stanwyck. Tem Falcão Maltês, que é o outro grande clássico, né? Baseado em Dashiell Hammett, né? O Falcão Maltês do John Huston. Esses filmes todos e alguns filmes que são dentro do filme, são, né? Porque o Sugar aí, nesse caso, está investigando um caso dentro de Hollywood, né? E esse caso ele tem os elementos do tabu, de violação do tabu moral e sexual, né, no caso, relacionado aí ao abuso, né, praticado contra as mulheres, e tem o registro da violação da linguagem, como eu disse, com a voz em off e esse salto, né, que a narrativa dá lá pela metade, que eu não vou revelar, porque o canal da Apple TV é um pouco restrito, não é? E vale a pena ver. Então, se eu der esse spoiler, vai estragar a experiência. Mas, o que eu posso dizer é que existe um outro elemento de violação e de estilização que é justamente essa referência toda de filmes antigos que estão mais ou menos codificados na imagem. O Meirelles sabe muito bem fazer isso. É um diretor com muita consciência do que ele está fazendo, né? E também codificados na própria, digamos, linguagem do filme, que de repente para e pipoca ali um trecho do Falcão Maltês ou do ah, Naked City, né, um outro filme no ar, enfim, desse tipo de produção. E aí o espectador ele meio que vai se guiando para essas referências mesmo não conhecendo, porque não vem a referência. Provavelmente nos créditos deve aparecer, eu nunca parava para ver os créditos, mas no meio do filme não tem como ter uma nota de rodapé ali a respeito de que cena é aquela. Então é um filme que tem uma linguagem referencial muito dinâmica, muito interessante e que vale a pena ser visto, né? A performance do elenco principal é muito boa, destaque aí, claro, para o personagem principal, né, Colin Farrell, mas os outros atores também estão bem, e é uma perspectiva interessante digamos assim, de trabalho com uma ideia de abuso sexual, que é muito comum em Hollywood, mas não é exatamente pensada. Aí é como se você pensasse ela de dentro. É interessante como tem uma conspiração de produtores, do pior tipo de gangster que existe. Eles são meio próximos ali, que um alimenta o outro, um alimenta meio que as obsessões ou perversões, eventualmente, do outro. E isso é sutil na trama, mas é bem interessante, é um desenvolvimento inesperado, né?
assim, tendo em vista, como eu disse, o jump the shark, né, o salto ali no meio da trama, o sobressalto no meio da série, que, como eu disse, fez muita gente desistir, provavelmente, mas por bobeira. Isso é a própria filosofia do noir, e mais ainda, ou tanto quanto, do neo-noir. Então é isso. Eu devo voltar várias vezes ainda ao noir, seja cinema, seja série, seja livro, porque eu acho essa estética sensacional, essa percepção, essa construção, né, narrativa sensacional e que é também, de certa forma, uma estruturação estética, né? E eu vou provavelmente voltar a ela várias vezes. Estou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.